Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, né? Edição aí de sexta-feira, dia 1º de agosto, começando aí mais um mês, né? Tomara que seja um mês de muito trabalho, tomara que seja um mês mais movimentado também, né? Não que julho não tenha sido movimentado, o mês até começou com bastante coisa acontecendo e tal, mas essa reta final de julho, meu amigo, que marasmo na NBA, hein? Simplesmente nada acontecendo. Tanto que ontem, de novo, não teve programa porque não tinha assunto pra falar. Né? Eu até poderia ter feito um programa ali no finalzinho do dia falando sobre a renovação do Mikal. Mas assim, dedicar um programa inteiro pra falar só da renovação do Mikal Bridges, com todo o respeito do mundo ao Mikal Bridges, mas, pô, não dá, né? Não dá, né? Então, de novo, a gente teve um dia sem muita coisa acontecendo. Hoje também não é um dia que rolou tanta coisa assim, mas acho que tem alguns assuntos que dá pra gente abordar de forma um pouquinho mais aprofundada, dá pra fazer render, né? Hoje dá pra fazer render o programa. E tomara que esse mês de agosto tenhamos aí mais coisas acontecendo, porque é foda, né? Esse novo CBA, cara, ele realmente estragou a free agency. A verdade é essa. A verdade é essa. Esse novo CBA aí, ele, na minha opinião, ele é bom pra manter o nível na liga, né? Porque com esse novo CBA, times aí que tem muito poder aquisitivo, como o Lakers, como o Celtics, por exemplo, né, que são franquias enormes de grandes mercados, Knicks é outro exemplo, esses times têm que dar uma pisada no freio, o que acaba mantendo o nível da liga nivelado, né, não permite que os times gastem uma quantidade bizarra, paguem milhões aí de multas sem ter grandes penalidades. Então acho que nesse sentido, o novo CBA ele é bom, ele dá uma controlada, mantém o equilíbrio na liga, ou pelo menos ajuda a manter o equilíbrio na liga. Tanto que a gente tá vendo o Celtics mudar o elenco para se enquadrar, para ficar abaixo do second apron, a gente tá vendo várias movimentações dos times pensando em ficar abaixo do second apron, né? A gente tá vendo o Oklahoma nos últimos anos acumulando esse capital de draft exatamente para esse momento, para conseguir se manter abaixo do second apron, mesmo pagando 3 contratos máximos, né? No caso do Jalen, do Chet e do Shai. A própria renovação do Mikal Bridges, eu vou falar sobre isso de forma mais aprofundada depois, mas foi uma renovação feita com um valor um pouquinho mais baixo do máximo que o Mikal Bridges poderia, exatamente para permitir com que o Knicks fique abaixo do second apron, para não ter que pagar tantas multas assim. O Pacers perdeu o Miles Turner porque não queria ficar acima do second apron. Inclusive o Pacers é um time que nessa última década nunca pagou multa por ficar abaixo, né, do cap, né? Os times aí mais mãos de vaca que a NBA tem. E vários outros exemplos. A gente teve várias outras negociações feitas pelos times para ficar abaixo do second apron, porque realmente esse segundo teto, esse novo CBA, essa remodelada que a gente teve no CBA, ela realmente botou um freio aí, né? Fez as franquias gastadoras dar uma puxada no freio de mão. Então, nesse sentido, acho que o CBA ele é bom. Ele é bom. Agora, que ele realmente estragou a off-season, estragou a free agency, isso é inegável. Isso é inegável. Né? Se não tivesse esse limite, se não tivesse esse segundo apron, cara, a gente com certeza teria visto muito mais negociações sendo feitas. Com certeza. Com certeza. Né? Então, é o tal do pró e contra, né? O pró é que mantém o equilíbrio na liga, dá uma puxada no freio de mão nas franquias gastadoras, nas franquias de grandes mercados. E o contra é que estraga a free agency em termos de entretenimento. Sou a favor? Sou contra o CBA? Cara, eu sou os dois. Eu sou os dois. Eu sou a favor no sentido de manter a liga equilibrada e sou contra pela questão de estragar a free agency.
Eu acho que tem que rolar um equilíbrio. Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista. Né? O Fred VanVleet, que é o novo presidente da Associação de Jogadores, eu acho que ele tem que rever isso com o Adam Silver e tal. Mas eu não acho que tem também que tirar o Second Apron. Não. Tem que manter, mas tem que dar uma ajustada. Acho que tem que dar uma ajustada. Porque não dá pra gente ter uma free agency tão parada como essa, né? Essa é a grande verdade. Não dá. Não dá. Pra liga, é bom ter uma free agency movimentada. Porque gera assunto, gera conteúdo, gera mídia. É bom pra liga ter grandes contratações acontecendo, ter muitas negociações acontecendo. É bom pra NBA. Então, acho que tem que rolar aí um equilíbrio. Mas, enfim. Isso aí é papo pra depois. Isso aí quem tem que resolver é o VanVleet, é o Adam Silver, é os presidentes. Na minha posição eu só posso palpitar, né? Essa é a grande verdade. E torcer pra que alguma coisa aconteça. Mas enfim. Inclusive, uma coisa legal que eu vi ontem foi uma postagem do Pisou na Linha explicando toda a questão do teto salarial. Deixa eu até... Acho que vale até trazer aqui pra vocês isso, porque muita gente me pergunta, né, no Instagram e tal. Pô, Luiz, como é que funciona o salary cap? Eu não entendo direito. Acho que essa postagem do Pisou na Linha pode ajudar vocês. Vou pegar aqui. Ó. É bom que eu possa até fazer um corte disso e deixo aqui no canal pra sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês vão nesse vídeo que aí vocês vão, né, saber certinho como funciona. Tá aqui, ó. Postagem no Pisou na Linha, fica o crédito aí pra eles. Quem não segue o Pisou na Linha, siga. Eu, obviamente, sigo, né? E ele me segue também, olha aí, hein? Obrigado aí, galera do Pisou na Linha, vocês são feras. Ó, vamos lá. Essa questão de apron e o teto salarial é sempre dúvida pra muita gente. Vou tentar ser o mais simples possível sem aprofundar demais. Existem 4 limites salariais que aumentam a cada ano. O teto salarial, que hoje é de 154,6 milhões, mas esse teto sempre muda, né? Luiz, e como é que muda? Por que aumenta o cap? Porque o teto salarial ele é totalmente atrelado ao lucro da liga. Então, quanto mais a liga lucra a liga, eu ia falar, né? Mas tá certo também, não tá errado. Quanto mais lucro a liga tem, maior é o teto salarial. Uma coisa tá sempre atrelada à outra. E outra coisa que tá atrelada é o salário dos jogadores. Quanto mais o teto aumenta, maior fica o salário dos jogadores. Então, tudo é baseado no lucro que a liga dá, tá? Então, esse valor, 154,6, ele sempre muda, ele sempre aumenta com base nos lucros que a liga teve no ano anterior, tá bom? Então, tem o teto salarial, tem a Luxury Tax, que é de 187,8 milhões para essa temporada. Tem o primeiro apron, que é o teto da Luxury Tax, que é de 195,9. E tem o temido Second Apron, que é o segundo teto da Luxury Tax. Esse que é o perigoso. É esse que os times estão evitando aí de todas as formas possíveis, que é de 207,8 milhões, tá? O teto salarial é a regra básica da NBA, com o dinheiro disponível de fato para contratações e salários sendo esse descrito acima. O natural é que quase todos os times ultrapassem esse limite, já que existem exceções e regras da própria NBA que beneficiam. Por exemplo, que times possam renovar com seus agentes livres por valores maiores do que concorrência pode pagar. Então, dentro do salary cap existem as exceções. A mid-level exception, a full mid-level exception, tem todas essas exceções que permitem que os times deem uma roubada no cap, né? Que eles possam estender, né? Superar o valor gasto em relação ao cap para manter algum jogador, para renovar com algum jogador, para fazer alguma contratação. Então não é que os times não podem extrapolar o teto salarial. Podem, porque a NBA ela não é tão rígida quanto a NFL, por exemplo. Na NFL, bichão, ficou acima do cap, corta salário. Mas, pô, eu tenho o Patrick Mahomes aqui no meu time. Mahomes tá aqui no meu time. Eu preciso renovar com ele, não posso perder ele. Irmão, uma pena. Ou você corta o Mahomes ou algum outro jogador, ou a gente não deixa ele jogar. Na NFL é assim, bagulho lá é louco.
Né? Na NBA não, a NBA tem aí umas roubadinhas, porque tem 1 milhão aí de exceções que os times podem usar. O exemplo é que entramos na agência livre com apenas um time estando abaixo dessa linha, o Brooklyn Nets. Então só o Nets ficou abaixo do teto salarial. O único. Até porque o Nets está em reconstrução, tem uma porrada de contrato de calouro, né? Se não me engano, o maior contrato que o Nets tem é o do Michael Porter Jr., que chegou agora. Se não me engano. Enfim. A linha de taxa são as famosas multas que os times pagam por superar uma determinada porcentagem do teto salarial. O objetivo dos aprons foi limitar um pouco a pequena vantagem que os grandes mercados tinham sobre os menores mercados nesse sentido. Porque com donos mais ricos e franquias mais midiáticas, há uma tendência a pagar multas estratosféricas para montar um time campeão ou competitivo, maiores do que em relação aos mercados menores. Então, não é que os times de maior poder aquisitivo, de maior mercado, eles são liberados pela NBA para gastar mais. Não, a NBA pune todo mundo igual. A diferença é que um time que está em Los Angeles, por exemplo, o dono desse time tem mais bala na agulha para tancar as multas que vêm por exceder o teto salarial do que o dono de um time de Memphis, de Minnesota, né, que são mercados menores. Então, esse second apron, ele vem para meio que dar uma nivelada, meio que para impedir, para frear esse gasto desenfreado que os donos de franquias de grandes mercados podem ter, enquanto donos de franquias de mercados pequenos não podem. Então, as aprons, os tetos, né, vieram para isso. Um exemplo ótimo, o Pacers, que no século não pagou essas multas. Né? O Pacers, não, eu tinha falado que o Pacers na década nunca tinha pagado multa, o Pacers no século nunca tinha pagado multa. Nunca pagou multa. Né? O Pacers é um time que realmente abomina pagar multa por exceder o cap, né? Impressionante. O time estava disposto a isso esse ano, mas seguirá abaixo por não ter conseguido renovar com o Miles Turner. Não sei se eles estavam realmente dispostos a isso. Se eles estivessem dispostos, eles tinham feito uma proposta melhor pelo Miles Turner, né? O máximo que eles chegaram a oferecer, se não me engano, foi 22 milhões, que é muito abaixo do que o Miles Turner poderia pegar. Além dessa maior capacidade dos mercados maiores, a teoria é que o teto salarial ficou um pouco banalizado, já que as limitações das taxas até existiam, mas eram pequenas. Eu sou um time de Los Angeles e eu não quero seguir o cap, eu quero extrapolar o cap. Beleza. Extrapola, vai ter que pagar a multa. Mas além da multa eu vou ter alguma outra punição? Vai, mas não tanto. As punições eram muito brandas, então os times meio que cagavam pro cap. Né? Agora, com esse novo CBA, com punições um pouco mais, né, fortes, os times começam a dar uma, se pá, não é muito legal ficar tão acima do cap assim. Os times começam a ter um pouco mais de receio em gastar tanto assim. Então se criaram os aprons. O primeiro gera as seguintes restrições, né, que é o primeiro teto da Luxury Tax. Os times ficarem acima desse primeiro teto, eles não podem adquirir um jogador em uma signing trade se a vinda desse mantiver o time acima do primeiro apron, né? Eles também não podem contratar um jogador dispensado durante a temporada regular, não podem usar o mercado de buyout, no caso, que tivesse o salário da mid-level exception, que nesse ano é de um pouco mais de 14 milhões de dólares. Um exemplo bom é Ben Simmons no ano passado, dispensado pelo Nets, mas com poucas opções de times que superavam o limite. Ficou entre Clippers e Cavaliers e fechou com Los Angeles, que conseguiu uma grande economia com a não renovação de Paul George, que os ajudou na montagem do elenco desse ano. Não é preciso igualar 100% dos salários ao fazer uma troca, mas o limite acima do permitido é 15% menor em relação ao que um time que só paga multas pode fazer. E essas aqui são as restrições de você estar acima do primeiro apron. Ficar acima do segundo apron é ainda pior porque, além de todas essas restrições aqui, os times ainda têm outras restrições, como, por exemplo, não poder usar a Team Player Exception. Né? Não é a Team Player... como é que é? É Tax Player Exception, se não me engano. Enfim, não pode usar as exceções salariais em trocas, tá? Não pode incluir dinheiro em trocas. Tem times que fazem isso, que trocam o jogador junto de dinheiro. Se você está acima do second apron, você não pode fazer isso.
As escolhas de primeira rodada disponíveis para trocas nos últimos 7 anos se tornam inegociáveis, mesmo se estiverem de acordo com a Step-in Rule, que é basicamente uma regra que não permite que times troquem suas escolhas de anos consecutivos. Então, isso dá uma travada em trocas que envolvam escolhas de primeira rodada, o que é um puta de um pé no saco para as franquias. É um puta do empecilho. Se o time superar o Second Apron em 3 de 5 temporadas, né, finalizar temporadas consecutivas acima do Second Apron, vai ter a sua escolha de primeira rodada indo pro final da primeira rodada, independente de onde esteja. Então vamos supor, vamos usar Dallas de exemplo, né? Vamos supor que Dallas vinha aí numa sequência de anos acima do Second Apron, 3 anos seguidos aí, e aí saiu na loteria que o Dallas ficou com a primeira escolha geral. Nesse cenário de Dallas ficando acima do Second Apron por anos consecutivos, por 3 anos consecutivos, essa primeira escolha que o Dallas ganhou ia pro fim da primeira rodada. Entendeu? Então você já vê que tem aí uma punição forte. Uma punição forte por você ser reincidente. Pior do que você fechar um ano acima do Second Apron, não tem problema você começar o ano acima do Second Apron. O problema é você fechar. O problema disso é a reincidência. É você fazer isso por anos seguidos. Isso aí te ferra de uma forma bizarra nesse novo CBA. E é por isso que trocas com grande viés financeiro vão acontecer cada vez mais. Carlton Towns saiu de Minnesota para o Knicks em uma negociação baseada em cortes de gastos. Né, que o Minnesota não queria ficar acima do Second Apron. Eles trocaram o Towns basicamente por conta de salário. Né? Se o Towns não tivesse um salário tão alto, Minnesota não teria trocado ele. Mas trocou para dar uma economizada. Desmanche do Celtics desse ano, com altos salários e um time que não competirá por título após a lesão de Tatum. O Celtics é o maior exemplo. O Celtics se ferrou por conta do Second Apron. Precisava cortar gastos, os novos donos não estavam dispostos a enfrentar as multas, as punições, e aí eles fizeram aí o desmanche, Porzingis ralou, Holiday rodou, Al Horford deve rodar também. Né? E eles fizeram tudo isso para diminuir a folha, enxugar gasto, para ficar abaixo do Second Apron. Entre outros exemplos. No fim, cada caso vai ter suas próprias conjecturas, e aí será explicado ao longo das negociações, mas basicamente é isso. A Liga limitou o movimento considerado desenfreado, aumentando as limitações salariais e punições para aumentar o equilíbrio e até eu diria tentar aumentar o número de trocas em relação a free agents, como já vimos nesse ano. Troca rola bastante ainda, né? O que não rola tanto é contratação. Contratação em free agency rola muito pouco depois desse novo CBA. Troca rola bastante. Agora, negociação, contratação, grandes free agents sendo contratados, isso rola muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, com esse novo CBA, eu duvido que a gente vai ter algo parecido com o que a gente teve na off-season que o LeBron foi para Miami. Naquela off-season, se eu não me engano, a gente teve LeBron indo para Miami, Chris Bosh indo para Miami, e se não me engano a gente teve o Carmelo indo para Nova York. Tudo como free agent. Com esse novo CBA, eu duvido que isso vai acontecer de novo. Duvido muito, né? Então, é nesse sentido que esse novo CBA estraga a free agency. Resta saber se isso terá o efeito de aumentar as contratações de mercado em algum momento dos próximos anos, enquanto o mercado se adapta, o que não aconteceu no curto prazo. Cara, eu sinceramente acho que se eles não mudarem esse CBA, se não rolar uma reformulação, eu acho que a tendência é que a gente realmente não tenha mais tantas contratações sendo feitas em free agents. Troca vai ter bastante, agora contratação eu acho muito difícil, porque esse novo CBA, ele breca isso, né? Ele realmente poda muito grandes contratações em free agent. É o que eu falei, cara. Se é bom ou ruim, depende do espectro com que você olha. Muita gente vai olhar isso como algo bom, porque ajuda a manter a competitividade na liga. Muita gente vai olhar como algo ruim, porque prejudica o entretenimento das grandes contratações sendo feitas, né? Faz com que, né, os GMs tenham que ser muito criativos para montar ótimos elencos. E uma coisa que esse novo CBA obriga os times a fazer também
é ir bem no draft. Porque quanto melhor você ir no draft, mais tranquilo vai ser pra você manter o seu time abaixo do second apron, porque você vai ter muito contrato de novato. O Thunder é o grande exemplo disso. Cara, o Thunder foi campeão com 2 dos seus principais jogadores estando em contratos de novato, que é o Chet e o Jalen Williams. Entendeu? Fora a Kayson Wallace em contrato de novato, né? Então, esse novo CBA, ele favorece que trocas aconteçam e obrigam com que os times sejam bons e assertivos no draft. Por isso que hoje em dia, escolhas de primeira rodada e de segunda rodada têm um valor muito maior do que tinham há 5, 6 anos atrás. Uma coisa que eu duvido que a gente vai ver de novo é uma troca como a que o Clippers fez com o Thunder, que deu uma patrolada de escolha de primeira rodada pro Thunder. Eu duvido que isso vai acontecer hoje de novo. Duvido. Né? Teve o Magic agora dando 4 firsts pelo Desmond Bane, mas era um contexto diferente. Troca daquele molde que o Clippers fez, eu acho que não vai acontecer de novo. Porque hoje as escolhas de primeira rodada, de segunda rodada, mesmo escolhas protegidas, elas têm um valor muito grande. E times que abrem mão do seu capital de draft por valores que não valem a pena, vão se fuder muito. Por exemplo, Minnesota. Tipo, Minnesota tem um puta time, deve brigar por título de novo, por final de conferência, mas olha o estrago que a troca do Gobert fez no capital de draft de Minnesota, mano. Minnesota não tem capital de draft, cara. O Magic, eu acho que em algum momento o Magic vai se arrepender de ter aberto mão de tantas escolhas de primeira rodada. Eu acho, mano. Acho que vai chegar o momento que o Magic vai olhar e falar: caralho, uma escolhazinha agora de primeira rodada ia cair bem, hein? Ainda mais porque o contrato novo do Paulo Banqueiro vai entrar em vigor daqui a pouco. E ele assinou extensão máxima de calor. Tem o Franz Wagner com extensão máxima. Eu acho que uma hora eles vão sentir falta. Sabe um time que com certeza sente falta de capital de draft? Denver Nuggets. Com certeza o Denver queria ter mais capital de draft, mano. Pra dar mais profundidade pra esse time. Beleza, conseguiu aí na free agency e tal, com o Bruce Brown, com o Cam Johnson e tal. Mas se eles tivessem mais capital de draft, né? Tanto que eu não duvido que em algum momento aí nos próximos 2 anos a gente veja Jamal Murray sendo trocado por escolha de draft. Eu não duvido que isso aconteça, cara. Então, ser assertivo no draft com esse novo CBA é quase obrigação pros times. É obrigação. Errar numa primeira rodada te trará consequências complicadas, né? Por isso que uma outra coisa que a gente vê muito agora são times apostando em arquétipos de jogadores mais seguros. Por exemplo, hoje os times vão apostar muito mais em jogadores que cheguem com uma defesa muito boa e uma bola de 3 já bem lapidada do que em jogadores sem nenhuma defesa e só com ataque. Né? A gente vai ver times apostando muito mais nesses jogadores mais seguros, nesses jogadores mais funcionais. Jogador que chega na liga só sabendo pontuar, esses caras vão ser menos valorizados do que jogadores que já chegam com a defesa mais pronta. Por exemplo, o Carter Bryant. Cara, um Carter Bryant há 5, 6 anos atrás, cara, ele não seria escolhido tão alto quanto ele foi nesse último draft. Não seria, eu duvido que seria. Mas, com esse novo CBA, mano, você tem que ser assertivo, mano. Você não pode errar. E você tem que pegar jogadores prontos pra te ajudarem já agora. Né? Enfim, são mudanças que esse novo CBA traz. E aí eu deixo pra você discutir. Você acha que são mudanças válidas? Você acha que são mudanças ruins? Enfim, comenta aí. Que é um assunto bem legal pra discutir, cara. Um assunto bem legal. Mas enfim, cara, eu nem toquei a vinheta ainda, eu já gastei mais de 20 minutos aqui no programa. Meu Deus do céu, hein? Que isso. Enfim. Mas é um assunto legal pra gente falar.
É um assunto que gera muita discussão, gera muitas dúvidas, né? Então, espero que eu tenha conseguido tirar pelo menos algumas dúvidas aí da galera com esse corte, né? Bom, vamos lá então. Vamos começar de fato o programa, né? Porque além de falar sobre a questão do cap, tem notícias para comentar, né? Temos aí a renovação do menino Mikal Bridges para comentar. Tem aí notícias sobre Gilbert Arenas. Rapaz, nosso querido Gilbert Arenas tá encrencado. Falar sobre isso. E vamos trocar ideia, né, sobre outros assuntos que surgirem aí, né? Vamos ver o que o programa oferece aí pra gente. Então, roda a vinheta e vamos finalmente começar de forma oficial a edição de hoje do Switch TV Show. Tomar aquela aguinha. Ai. Vambora. Vamos começar, rapaziada, falando sobre essa parada aí do Gilbert Arenas. Primeiro de tudo, quem é Gilbert Arenas, né? Vamos dar uma breve contextualizada. O Arenas é um ex-jogador da NBA, cara que teve uma carreira complicada, né? Chegou a ser suspenso por um longo tempo da liga, teve muita lesão e tal, mas é um jogador que marcou o seu nome na história da liga, um jogador muito habilidoso e tal, teve uma ótima passagem pelo Wizards, e é um cara que hoje em dia ele tem uma visibilidade muito grande pelo podcast que ele tem, né? Ele tem um podcast grande. Não sou tão fã das opiniões do Gilbert Arenas, sendo bem sincero, acho que ele fala muita merda de vez em quando, mas muita merda. Mas é um cara que tem muito destaque, tem muito nome hoje em dia na mídia. E é um cara que se envolveu num problema grande nessa semana. Né? Nessa semana saiu essa notícia, né? Do Gilbert Arenas sendo preso por envolvimento com jogos de pôquer ilegais. Meus amigos. Situação complicada pro nosso mano Arenas. E vamos aqui ler, né? Vamos entender essa história que eu, sinceramente, ainda não entendi 100%. Vamos lá. Matéria do The Playoffs. O ex-jogador da NBA Gilbert Arenas foi preso nessa quarta-feira sob 3 acusações diferentes relacionadas à realização de jogos de pôquer ilegais em sua mansão na Califórnia. A Procuradoria de Central Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou a medida através de um release. Com 11 anos de experiência na liga, Arenas é dono do podcast No Chill Gill e participa ativamente de outras produções no YouTube. Agora o ex-atleta enfrenta uma acusação de conspiração para operar um esquema de apostas ilegais. Uma de operação de esquema de aposta ilegal e uma de prestar depoimentos falsos a agentes federais. Caso seja condenado, pode cumprir pena de até 5 anos em uma prisão federal dos Estados Unidos. Ainda de acordo com o indiciamento, Arenas teria trabalhado ao lado de diversos associados, que também estão sendo acusados. Entre eles está Yevgeny Gershman, suposto membro de alto escalão de uma organização criminosa israelense. Caralho, Arenas. Caralho, com quem tu tá andando, meu guerreiro? Puta que pariu. Os torneios teriam acontecido entre setembro de 2021 e julho de 2022. Segundo as acusações, o armador alugou sua mansão em Encino, na Califórnia, enquanto um de seus associados organizava os jogos ilegais. Puta merda, hein? Rapaz, Arenas tá enrolado, hein? Tá enrolado. Nossa, mano. Rapaz, últimos meses aí da vida do Arenas conturbados, hein? Teve toda a questão ali do filho dele, né? Pra quem não sabe, o filho do Gilbert Arenas, ele sofreu um acidente de carro, fazem o que? Uns 2, 3 meses. Ficou em coma durante muito tempo. Voltou agora de coma, faz pouco tempo que ele voltou do coma. Se machucou, né? Se machucou, ele joga acho que joga high school ainda. Então, teve essa questão com o filho dele, seríssima. Agora vem essa acusação, mano.
Que período difícil aí do nosso mano Gilbert, hein? Sinceramente, nem sei o que comentar sobre. O negócio é aguardar e ver o desenrolar disso aí, mano. Mas é uma parada séria. Por 5 anos numa prisão federal dos Estados Unidos não é brincadeira, mano. Não é brincadeira. Como diria o Renan, né, do Choque de Cultura, o americano leva a cadeia muito a sério, né? Leva a cadeia muito a sério. Então, não sei se ele fala exatamente isso, mas na minha cabeça ele falou isso. Os Estados Unidos, eles levam a cadeia muito a sério. Não, acho que os Estados Unidos, ele fala que eles levam o Natal muito a sério, porque eles dão armas pras crianças. Uma boa piada aí do Renan. Sou fã do Choque de Cultura, hein? Sou muito fã. E o... Qual que é o nome do programa? O Falha de Cobertura é muito bom também. Falha de Cobertura é excelente. Excelente. Me inspiro no Craque Daniel, hein? Craque Daniel! Pô, muito bom. Nunca provaram nada contra mim. Queria, cara. Eu queria ser meio Craque Daniel. De vez em quando eu me sinto Craque Daniel dando opiniões. De vez em quando. De vez em quando. Enfim. É isso, cara. Vamos ver aí o que vai acontecer com o Gilbert Arenas. Mas que situação, hein? Que situação o cara se meteu. Meu Deus do céu. Bom, para além da questão do Gilbert Arenas, temos o nosso mano Mikal Bridges garantindo aí mais alguns milhões na sua bela conta bancária, né? Ontem o Charania confirmou a extensão contratual do Mikal Bridges, isso que vinha sendo uma discussão, né? Se o Knicks ia ou não renovar com ele, se ia tentar uma troca. Discussão terminada, Knicks garantiu aí a extensão do Mikal Bridges, 4 anos, 150 milhões de dólares, uma média de 37,5 milhões por ano, uma média alta. Um contrato bom pro Mikal Bridges, né? E bom pro Knicks também, né? Porque esses 150 milhões é um valor que ajuda o Knicks a se manter abaixo do second apron para essa temporada. Né? O Mikal, ele poderia assinar por 156 milhões. Ele deu esse descontinho aí de 6 milhões de dólares que vai permitir o Knicks fechar a temporada abaixo do second apron. E é importante salientar isso. O problema do second apron, às vezes a galera confunde, né? O problema do second apron é você terminar acima dele, não é você iniciar. Começar a temporada acima do second apron, sossegado. O problema é terminar, né? E aí com esse novo contrato aí do Mikal, ele ajuda o Knicks a terminar a temporada abaixo do second apron. E é importante salientar que esse contrato vai ter uma player option em 29 e 30, tá? Então, tem aí essa player option pro nosso querido Mikal Bridges. E outro ponto, até anotei aqui. Com a renovação, com a extensão sendo feita ontem, dia 31, o Mikal Bridges ele fica possibilitado de ser trocado em fevereiro. Então foi o último dia que o Knicks poderia assinar essa extensão com o Mikal para deixar com que ele ficasse disponível para troca em fevereiro. Então, caso o Knicks queira, vai poder trocar ele na trade deadline, tá bom? Então, esse é um outro ponto bem importante. Assim, cara, dando agora a minha opinião, cara, eu acho um valor ok pro jogador que é o Mikal Bridges. O que é o Mikal Bridges? O Mikal Bridges é um dos melhores alas 3&Ds que a NBA tem. É inegável. É um cara que consegue, ao mesmo tempo, defender o melhor jogador adversário, o melhor jogador de perímetro adversário e ainda matar a bola de 3 de forma consistente. É um cara que temporada passada marcou 17,6 pontos com 35,4% para 3, né, com 50% de aproveitamento no geral. Então, é um jogador de uma posição, de uma função que a NBA ama, que a NBA precisa. Hoje em dia, alas 3&Ds, wings 3&Ds é o jogador mais valorizado na liga, e o Mikal Bridges está entre os melhores, né? Ele, Anunoby, Herb Jones, Trey Murphy estão dentre os melhores aí, 3&Ds.
Derrick White, enfim. Poderia citar vários. Hoje a gente tem uma safra de 3Ds maravilhosa. E o Mikal Bridges está entre esses melhores. Então, 37,5 de média para um dos melhores jogadores de uma posição, de uma função que a liga valoriza de forma absurda, eu acho ok. Né? O Anunoby, que na minha opinião é melhor do que o Mikal, mas não tão melhor assim, cara, ele ganha 40 e tantos. Então, proporcionalmente, acho ok esse salário pro Mikal. É um cara que, pelo, sei lá, 10º ano seguido, enfim, joga 82 jogos, é um cara que não desfalca o seu time. Então, numa era onde disponibilidade é uma das maiores qualidades que um jogador pode ter, cara, o Mikal Bridges é o rei disso. O Mikal Bridges, gente, isso é que a galera às vezes não compreende. O Mikal Bridges, ele é o que a NBA atual mais ama. É um ala 3D que não desfalca, que tá sempre disponível. Sabe quantos times queriam ter um jogador como o Mikal Bridges? Todos os times. Todos os times queriam ter o Mikal Bridges. E o Knicks tem. E para você manter um jogador desse, você tem que gastar. Ele é uma estrela, ele é um superstar? Não, não é. Eu até achei que ele tinha potencial para isso. Admito que eu enxergava o Mikal Bridges podendo virar meio que o que o Kawhi virou. Eu achei que ele poderia dar esse salto de evolução. Não deu. Mas, mesmo ele não sendo uma estrela, cara, ele é um jogador crucial, mano. É o tipo de jogador que você tem que ter no time se você quiser ser campeão. E se você quer ter um jogador desse, tem que gastar. Então, eu acho um valor ok pelo que é o Mikal Bridges. Não acho que ele é superestimado, como muita gente acha. Inclusive, a galera tem eu posso dizer, tem um critério meio deturpado, né, sobre o que é superestimado, né? Por exemplo, temporada passada, os jogadores da NBA, alguns, né, jogadores, elegeram o Haliburton como o mais superestimado. Que pra mim é uma loucura. Né? Numa liga onde temos LaMelo Ball, não dá pro Haliburton ser o mais superestimado. Não dá. Desculpa, não dá. Pra mim, o LaMelo é disparado o jogador mais superestimado da liga. Né? Um cara que põe números, põe highlight, mas é tudo caloria vazia. É um cara que não chega em pós-temporada, mano. Desculpa. Um jogador que não consegue fazer o time dele chegar num play-in, mano, eu não consigo colocar esse jogador na frente, por exemplo, de um Derrick White. Pra mim, não tem como comparar LaMelo Ball e Derrick White. Pra mim, são jogadores que estão em prateleiras completamente diferentes. Ah, mas o Derrick White joga no Celtics, o LaMelo joga no Hornets. Irmãos, ele tá no Hornets porque ele quer. Essa é a verdade. Se o LaMelo Ball tivesse preocupação em competir, ele já tinha saído do Hornets. Já tinha pedido troca. Sabe por que ele não pede troca? Porque o LaMelo Ball é um jogador que é acomodado. Essa é a grande verdade, gente. Desculpa. Desculpa fãs do LaMelo, mas o LaMelo é um cara acomodado. Pro LaMelo, e aí é a minha percepção, posso estar equivocado, mas a minha percepção é que o LaMelo tá pouco se fudendo se ele vai pra playoff ou não. O negócio dele é fazer os highlights dele, vender os tênis dele, dar o seu showzinho ali, e é isso. Tamo junto. Pegar os milhões dele ali, que não é pouco, né? A próxima renovação do LaMelo vai ser um absurdo também. Né? E o Hornets vai pagar. Por quê? Porque é o único cara que faz um fã casual ligar a televisão pra ver o jogo do Hornets. O Hornets vai manter o LaMelo, vai pagar tudo que ele quer. Mesmo com ele não tendo capacidade de levar o time dele pra uma pós-temporada. Mesmo ele sendo um cara que nas últimas 3 temporadas... Esse número é bizarro. Nas últimas 3 temporadas, ele combinou pra 105 de 246 jogos possíveis. Repito, nas últimas 3 temporadas, ele só jogou 105 dos 246 jogos possíveis. Galera fala muito sobre o Zion não ficar saudável e tal. Gente, nas últimas 3 temporadas, o Zion jogou 24 jogos a mais do que o LaMelo, mano. Porra! Nas primeiras 5 temporadas do LaMelo na NBA, ele só jogou 51 jogos ou mais em uma. Então, assim, é um cara que não compete, é um cara que não tem nada de defesa,
É um cara que faz seu highlight, bota seus números, mas é tudo vazio. E é um cara que nunca tá disponível quando o time mais precisa. É um cara que tá sempre machucado. Então, no mundo, numa liga onde tem esse jogador, não dá pra Mikal Bridges, não dá pra Halliburton serem colocados como superestimados. Desculpa, não dá. Não dá, mano. A régua de superestimado que o Lamelo colocou aí é muito difícil de ser superada, pô. É muito difícil. Pra mim, o Lamelo hoje é disparado o cara mais superestimado da liga. O Gobert também tá nessa lista. O Gobert segue nessa lista pra mim. E aí é gosto pessoal. Eu não gosto do jogo do Gobert. Não sou fã dele. Eu acho que pra um cara que ganhou 4 depois, ele é tirado pra merda de forma muito recorrente na liga. O que a galera faz com o Gobert em isolation no perímetro, mano, não condiz com o cara que é 4 vezes depois. Ainda mais em pós-temporada. No contexto de pós-temporada, então, que o Gobert é tirado pra merda. É uma coisa inacreditável. Quando pega o Luka, então, Deus nos acuda. E é um cara que ganha 35 milhões por ano, velho. É um cara que custou todo o capital de draft que o Minnesota tinha na troca, pô. Pra mim, o Gobert é muito superestimado ainda. Não mais do que o Lamelo. Acho que o Lamelo é até mais do que o Gobert. Tyler Hero também é um cara bem superestimado, hein? Apesar de eu gostar do Tyler Hero. Mano, saiu nessa semana uma informação do Bob Marks de que o Heat tá se preparando pra dar uma extensão de quase 150 milhões de dólares pro Tyler Hero. Pô, 150 milhões, 3 anos, por um jogador que só ataca, ele ataca muito bem. Teve quase 25 pontos de média nessa temporada, foi All-Star. Mas é a única coisa que ele faz. Na NBA atual, você não pode dar essa grana na mão de um cara que não defende. Desculpa, não dá. A menos que o cara seja um ET no ataque, faça tudo, pontue, arme tudo. Mano, você não pode dar uma grana dessa na mão de um cara que te entrega só uma coisa, que é pontos. Pontos são importantes? São. Mas na NBA atual, não é o suficiente. Tanto que você não tá vendo o Brooklyn Nets pagar 150 milha na mão do Cam Thomas. Você não tá vendo o Kings se esforçar pra manter o Malik Monk. O Kings tá sempre querendo trocar o Malik Monk. Por quê? Porque sabe que jogador do tipo do Malik Monk, que só ataca, não vai te dar título. Não vai te levar pra frente. Esses poor hoopers, eles não te levam pra lugar nenhum mais na NBA atual, gente. Se você é um cara que não defende, irmão, você não vai ser tão útil na NBA, cara. Você não vai ser tão valorizado. Né? Então, pelo fato do Heat estar querendo dar essa grana na mão do Tyler Hero, segundo o Bob Marks, para mim o Tyler Hero é automaticamente um dos mais superestimados. Um dos mais superestimados, né? Então, Lamelo, Tyler Hero, Gobert, pra mim são muito superestimados. Eu vou te falar um negócio, apesar dele não ter um salário tão alto assim, inclusive é um salário até baixo, cara, o Austin Reeves tá começando a ficar bem superestimado pela galera, hein? Rapaz do céu, a fanbase aí do Austin Reeves tá uma coisa bizarra. A galera enxerga o Austin Reeves como se ele fosse... Nossa, não, o Austin Reeves é um deus do basquete. Gente, não é. Não é. Pô, eu falei que o Smart saudável botava o Reeves no banco, no Lakers, a galera veio louca. Não, nunca, nunca. Mano, a galera fala do Austin Reeves como se ele fosse o... Sei lá, como se ele fosse o Larry Bird, como se ele fosse o Ginobili, sei lá. Pô, calma aí, galera. Calma aí, o Austin Reeves é outro que só te entrega no ataque. Pontua, arma, beleza. Faz bastante coisa no ataque. Mas na defesa, você confia no Austin Reeves? Eu não. Eu não. E o Lakers também não confia, tanto que foi atrás do Marcus Smart. Então, mano, Reeves... Mano, pra mim são caras meio superestimados, né? Ah, Luiz, então você não vai falar do Luka? O Luka é o caso do extraterrestre. O Luka, ele pode se dar o luxo de não defender tanto, porque no ataque ele é um ET. Mas mesmo o Luka, estando agora num peso melhor, numa forma física melhor, ele vai defender mais. Ele vai defender mais, ou pelo menos é a expectativa. Então, Lamelo, Hero, o próprio Reeves... O Jaren Jackson Jr. eu acho meio superestimado também. Não acho tanto quanto uma galera acha. A galera tira o JJJ pra merda. Eu não. Acho o JJJ um arquétipo de jogador muito importante na NBA atual, que é Big espaçador. Big
que protege o garrafão de forma elite e que te entrega a bola de 3 consistente, esse jogador tem um valor muito grande na liga. E são poucos jogadores que fazem isso. A gente tem poucos bigs espaçadores de alto nível na NBA. A gente tem o JJJ, a gente tem o Miles Turner, o Wembanyama é um pouco isso, mas o Wembanyama precisa melhorar a consistência para 3. Chet Holmgren é esse tipo de big. E é isso. Brook Lopes foi um desses de elite há um tempo atrás, mas hoje em dia não é mais, né? Então são caras raros na liga. Então eu entendo a valorização do JJJ por conta disso, porque ele é um arquétipo de big raro. Você não acha esses caras assim toda hora, né? Então faz sentido o Memphis pagar o que tá pagando pro JJJ, que é 205 milhões por 5 anos, pela raridade do arquétipo de jogador que é o JJJ. Mas eu entendo que às vezes a galera dá uma inflacionada no que é o JJJ. Eu acho ele muito bom. Acho ele um dos melhores defensores da liga. É um ótimo arremessador pra pivô. Mas não é estrela. Eu não acho que ele é um All-Star, por exemplo. Ele já teve temporada de All-Star, mas eu não vejo ele como um All-Star recorrente. Entendeu? Então é outro que também pode estar entre os superestimados. Mas pra mim a trinca de superestimados na liga hoje é essa aqui. LaMelo, Hero e Gobert. Pra mim esses 3 são os mais. Os mais, tá? E eu não vejo o Mikal Bridges como um desses superestimados. Então acho um valor ok por ele. E, mano, é isso. Garantiu o cara. E se por acaso o Knicks se arrepender, vai poder trocar ele em fevereiro sem maiores complicações. E vai ter gente interessada. Se o Knicks joga o Mikal Bridges no mercado de troca, no outro dia já tem umas 15 propostas por ele. Porque é um cara que, como eu disse, todo time quer ter no elenco. Então, é isso, gente. Deixa eu só ver se saiu mais alguma coisa. Caso não, já vou encerrar aqui o programa. Deixa eu só ver, vamos lá. Deixa eu conferir minhas fontes, né? Não saiu nada. Então, é isso, minha gente. Obrigado a todos, tá? Pela audiência nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Deixem um like, se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhem o conteúdo. Me sigam nas redes sociais, @SwitchTVBR, tanto no Instagram como no TikTok e no Twitter. Então, se você não me segue lá, me siga. Estamos quase batendo 13 mil no Instagram, hein? Então quem puder me dar uma moral, agradeço muito. E é isso, valeu demais, um abraço, boa sexta-feira, boa final de semana a todos. Tomara que todos tenham aí um final de semana cheio de alegrias, de beijinho na boca, que é sempre muito bom. E valeu, um abraço, fiquem bem, tchau.